Olá, queridos alunos, queridos familiares, aqui professora Silmara. Hoje teremos a nossa aula de História. Vamos embora! Bem, para iniciar a aula de História de hoje, já pegou o seu livro? Começamos o nosso novo livro, Caderno 2 de História. Estamos hoje no módulo 5 e o título desse módulo é O Surgimento das Cidades. Sim, vamos ver como surgiram as primeiras cidades no Brasil. Mas antes disso, você sabe, né? Você lembra, já estudamos isso no bimestre anterior. Quem era o povo que vivia aqui antes dos portugueses chegarem? Se você respondeu índios, você acertou. Mas como eles viviam antes da chegada dos europeus? Será que eles tinham uma vida mais feliz? Eu separei um vídeo para você ver e refletir sobre isso. Esse vídeo, na verdade, é uma canção. Porém, além dessa canção, tem muitas imagens. Imagens até um pouco tristes, até um pouco chocantes, para que você possa refletir um pouquinho como os índios tiveram o seu espaço invadido pelos portugueses. Acompanhe aí. Espantado viu-se indígena ao chegar das caravelas. Era Cabral, achando que aqui eram as Índias. E sem querer, querendo, numa nau ele atracou. Abaixou as velas e aqui se apresentou. Olá, eu sou Cabral, você quem é? Sou indígena aqui, sou morador. Caço vivo nessa terra verdejante, cheia de cor. E assim se fez um laço, um passo ao futuro, adentrando as matas, desbravando seus costumes. Tupi-Guarani, Tupinambá, Tupiniquim, Caeté, Potiguar, todos falantes da língua tupi, mostraram a Cabral a cultura daqui. Homens, mulheres, cada qual com função, pesca e caça, cozinha, artesão. Muita cultura, gente a trabalhar, já existiam antes de Cabral chegar. Assim nem tudo foi tão tranquilo, muitos sofreram, outros resistiram. Hoje sabemos da contribuição desse encontro pra nossa nação. E assim, quando Cabral aqui chegou, viu as maravilhas e belezas dessa terra, o grande povo que aqui havia. Porém, nada ficou como era. Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo e as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas, e que o índio muitas vezes não suportou. Mas hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas e toda a imensa cultura que herdamos e carregamos em nossa fala, nossas casas e em toda a nossa vida. Certamente não existia naquela época casas, prédios, como hoje. A cidade não era assim. Na verdade, a cidade nem existia. A primeira cidade a ser construída foi um vilarejo em 1530. Foi construída por Portugal. E esse vilarejo se tornou futuramente a cidade de São Paulo. Antes, essa vila recebia o nome de Vila de São Vicente, lá em 1532. E os portugueses eles sentiam necessidade
de explorarem mais e mais os territórios brasileiros e assim foram surgindo mais vilas para que comportasse a galera que estava chegando para cá, os europeus. Ao longo dos anos e com o avanço das expedições, os portugueses encontraram muitas comunidades indígenas, como já vimos no vídeo, mas diferentemente do que se imagina, os europeus não eram nada simpáticos com essa população, pois os viam como povo inferior, já que viviam de uma forma muito diferente das do povo da Europa. Para os portugueses, a forma como viviam era o único jeito de se viver, com rei, roupas, leis e devotos da igreja. Inicialmente, os hábitos dos indígenas foram vistos como algo curioso, porém mais tarde como inaceitável. Já estudamos isso no bimestre anterior, não é mesmo? Que os portugueses, eles não concordaram com a cultura dos índios. Eles quiseram impor a cultura deles para o povo indígena. Foi a partir das expedições ao interior do território que o Brasil foi se transformando e muitas novas cidades foram construídas, abrigando novos portugueses que chegavam ao território, geralmente interessados na posse de terras e no comércio com Portugal. Para evitar a invasão e os ataques de outros países ao novo território, nas primeiras cidades geralmente eram construídos fortes e fortalezas. Aí você está vendo o Forte dos Reis Magos, localizado na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Os fortes eram edifícios construídos no litoral para vigiar a chegada de outros povos ao território. As fortalezas, geralmente, eram construídas em morros altos e montanhosos, mas muitas ficavam também na encosta das praias, de modo que os vigias pudessem ter uma boa visão de quem chegava pelo mar. Então, as primeiras construções portuguesas, como vocês viram aí, são os fortes e as fortalezas. Serviam para proteger a cidade, para que outros povos não quisessem também vir para cá para o Brasil e explorar o Brasil, porque os portugueses, estavam de olho na nossa riqueza, isso é verdade, e não queriam deixar mais nenhum povo fazer isso. Por isso eles se trancavam e protegiam o Brasil de qualquer ataque, que para eles seria considerado um ataque inimigo. Outra construção de grande importância foram as igrejas. Os portugueses eram católicos e acreditavam que faltava fé aos indígenas. Como eu já expliquei, eles não respeitavam a fé dos indígenas. E eles quiseram impor a religião católica e conseguiram na maioria das vezes. Assim, muitos padres desembarcaram no Brasil com o intuito de catequizar as populações indígenas, ensinando a elas a sua religião. Em razão desse movimento, muitas igrejas foram erguidas ao longo do tempo. Essa daí é a igreja de Santo Antônio da Barra, localizada em Salvador, Bahia. Foi uma das primeiras construções da cidade. Estima-se que tenha sido construída por volta de 1595. Você ouviu uma palavra diferente, talvez, catequizar. Significa tornar aquele índio da religião católica. E por isso, com esse intuito, se construíram muitas igrejas na cidade. Então, as primeiras construções foram fortes, fortalezas e igrejas, aqui no Brasil, construídas pelos portugueses. A cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, ela foi fundada em 1535. É uma das cidades mais antigas do Brasil. Hoje em dia é uma cidade muito grande. Naquela época, ela se originou do plantio de cana-de-açúcar, porque o açúcar extraído da cana-de-açúcar era um produto de luxo e ajudou a enriquecer o nosso país. Depois, foi substituído pelo café. Vila Velha, uma das cidades mais antigas. Confere aí agora a foto da igreja de Nossa Senhora do Rosário de Vila Velha, 1535. Ela preserva o começo da história dessa cidade até os dias de hoje. Em 1549, o rei de Portugal decidiu que precisava de uma figura de confiança para promover um pequeno governo e manter a coroa sempre atualizada sobre o que acontecia na colônia. Assim, Tomé de Souza desembarcou no território que hoje conhecemos como Bahia. Lá organizou um pequeno centro urbano, ou seja, uma cidade, para servir de sede ao governo geral. Esse centro deu origem à primeira cidade do Brasil, Salvador, da Baía de Todos os Santos, mais conhecida como Salvador agora. A localização de Salvador facilitava a comunicação com outras regiões da colônia e com Portugal.
Essa imagem que você vê é a Praça Tomé de Souza, que fica lá em Salvador, Bahia, também conhecida como Praça Municipal. Ela é considerada a primeira praça do país, onde se concentravam os primeiros prédios da administração do governador-geral. Hoje, leva o nome do primeiro governador-geral e tem uma estátua, olha aí, em homenagem a ele. Viu que legal? Muito legal conhecer sobre as primeiras cidades do nosso país, não é mesmo? Vamos continuar. São Paulo. São Paulo é uma cidade que não está localizada no litoral. Sua origem está relacionada ao trabalho de padres que catequizavam os indígenas que viviam na região. Para isso, os padres construíram um colégio jesuíta, considerado atualmente a primeira construção dessa cidade. O aniversário da cidade é comemorado no dia 25 de janeiro, data em que foi realizada a primeira missa no local. Isso lá em 1554, crianças, antes da construção do colégio. Hoje, quase 500 anos depois, São Paulo se transformou em uma cidade de mais de 11 milhões de habitantes. Olha aí o pátio do colégio, no centro da cidade de São Paulo. Essa foto foi de 2017. Cento e poucos anos depois, lá por volta de 1668, ou seja, 168 anos depois da descoberta do Brasil, algumas pessoas de outros estados, como Bahia, São Paulo e até de outros países, descobriram que existia um local que tinha bastante ouro. Esse local era Minas Gerais. Lá os índios habitavam, porém, com essa descoberta, começaram a existir muitos mineradores no local. Ou seja, eles estavam ali para descobrir ouros. E descobriram sim, ouro naquele local. Por isso chamado de Minas Gerais, não é mesmo? E aí, a partir dessa descoberta, foi-se criado na cidade moradias, construções, tudo com dinheiro do ouro. E Minas Gerais cresceu bastante lá naquela época. Vista da cidade de Ouro Preto, antiga Vila Rica, no estado de Minas Gerais. Olha essa foto. Até hoje, Ouro Preto é uma cidade histórica. Muito legal. Você pode pesquisar no Google algumas fotos aí. Você vai achar aquela foto muito linda das cidades brasileiras. Ao percorrer uma cidade histórica como Ouro Preto, você pode observar como as construções eram diferentes naquela época. E preservar as construções até hoje é um sinônimo de respeito à história do Brasil. Por isso, essas construções, elas não podem ser mudadas. Ninguém pode alterar um local histórico. Observe essas fotos. Como é lindo de se ver. Rua da cidade de Ouro Preto, nos estados de Minas Gerais. Essa foto é de 2012. No passado, as cidades da região das Minas não tinham água encanada. Havia fontes e bicas públicas, onde as pessoas buscavam água para cozinhar, lavar utensílios e roupas, tomar banho. Na foto, Chafariz do Caquende, construído em 1757, centro histórico da cidade de Sabará, no estado de Minas Gerais. Preservar a cidade é algo muito importante para futuras gerações. Assim como eu e você podemos ver até hoje como eram as cidades históricas, porque nós preservamos. Então, assim foram algumas cidades que se iniciaram aqui no Brasil, através, primeiramente, dos portugueses, que invadiram, construíram, acabaram fazendo coisas não muito legais com nossos índios, como nós vimos, mas fizeram o Brasil crescer em números, em quantidade, não é mesmo? E em cidades. Espero que você tenha gostado muito dessa aula, porque eu amei. Não se esqueça de ler as páginas do módulo 5 do seu livro de história e de fazer as páginas que eu vou deixar aqui, ó. E outra coisa, segunda-feira tem live. Eu senti muita falta de alguns de vocês ontem na live de geografia. Segunda-feira tem live de língua portuguesa, 1h da tarde. Não se atrase, será ótimo o encontro virtual, como se estivéssemos em sala de aula. Vamos matar um pouquinho da saudade. Beijo, beijo no coração de cada um. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.